Salve, salve rapaziada aqui do canal do Felipe Oliveira, chegando para mais um vídeo aqui para trocar ideia com vocês sobre nosso treinador. Ele vai ficar no Palmeiras até 2027. Essa pelo menos é a tendência da nossa diretoria em como lidar com essa situação. O próprio Abel se disse muito perto de um desfecho feliz. Ele falou no Mundial de Clubes sobre isso. E o assunto da renovação dele de contrato até o final do mandato da Leila Pereira, que vai até dezembro de 2027, se eu não me engano, até o final de 2027. Ela tem como prioridade, nunca escondeu isso, a renovação de contrato com o Abel Ferreira, e ao que tudo indica, o Abel ficará no Palmeiras até 2027. A gente não sabe até que ponto, né? Porque eu tenho visto e eu me surpreendi, galera. Confesso pra vocês. Agora que eu tô desse lado aqui, antes eu tava só onde vocês estão aí. Tava produzindo conteúdo, como continuo produzindo lá no meu canal, junto com os meus amigos e sócios Rodolfo Gomes e Renan Rodrigues, um Futeboteco, pra quem não conhece. Se inscreva lá também. Enquanto produzia conteúdo pra lá, e ficava do outro lado da tela aí, consumindo a mídia palmeirense e ouvindo as opiniões das pessoas. E agora aqui desse lado, produzindo conteúdo também para a mídia palmeirense, porque afinal de contas eu sou também palmeirense como vocês. Eu tenho percebido e me surpreendido com o tamanho da crítica em torno do Abel Ferreira, o tamanho da insatisfação. Eu me surpreendi com as visualizações do vídeo que eu fiz aqui no sábado, dizendo que o Abel precisa deixar o Palmeiras ao final dessa temporada. Continuo com essa mesma opinião. Acredito que seria um encerramento de ciclo muito bonito, mas andei pensando bem, quem sou eu, né, para definir o encerramento de ciclo de alguém? Ainda mais do técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Eu continuo achando que isso tem que acontecer. Só que, gente, eu sou jornalista, eu tenho que trabalhar com os fatos. E eu tenho que comentar em cima do que acontece. E claro, dar minha opinião aqui do que eu gostaria e do que eu acredito que seria o melhor. É por isso que eu criei o canal. E aí cabe a você do outro lado discordar, concordar, enfim. A gente chega a um denominador comum, chega a uma conclusão, dialoga. E acredito que esse é o caminho pra gente não enlouquecer, né? Pra gente não partir pra barbárie. Eu não acredito nesse tipo de comunicação. E a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, o Anderson Barros, que são costumeiramente elogiados pelo Abel Ferreira, a toda a coletiva que ele tem a oportunidade de falar sobre a diretoria do Palmeiras, sobre a estrutura do clube, sobre os profissionais. Ele faz questão de dizer que a Leila é a melhor presidente do mundo, que o Anderson Barros é o melhor diretor de futebol do mundo. Enfim, faz questão de elogiá-los publicamente. Nunca escondeu isso, o Abel Ferreira. E o que eu fico preocupado é justamente isso, como eu falei aqui na segunda-feira da Leila Pereira, do pragmatismo que a presidente do Palmeiras tem no modo de tocar o clube. Eu entendo, aí tentando fazer o exercício de pensar com a cabeça da Leila Pereira, ela olha pro resultado e fala, pô, esse cara aqui entregou várias finais, esse cara aqui ganhou 10 títulos em 4 anos e meio, esse cara aqui foi vice-campeão brasileiro ano passado, foi vice-campeão paulista esse ano, chegou nas quartas de final do campeonato da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial. Bom, eu vou manter o Abel Ferreira, né? Afinal de contas, ele entrega, a gente tá chegando, a gente disputa, a gente é competitivo. E ela não tá errada. De fato é verdade. E eu falei aqui também segunda-feira, a gente vai continuar sendo competitivo. O Palmeiras vai brigar aí pro G4, vai brigar por quartas de final de Libertadores, de Copa do Brasil, e aí, passando dessas fases, quartas de Copas, a possibilidade de você chegar numa final aumenta. O Palmeiras vai investir em jogadores, não vai parar só no Sousa. Vão chegar novas peças, vão sair peças também, mas segundo informações de pessoas que eu respeito muito e que eu conheço o trabalho,
de apuração, de fontes que tem. Não vai ser fácil tirar nenhum jogador do Palmeiras, tá? Não dê como certa a saída do Richard Rios. Não dê como certa. E aí, uma opinião minha, eu acho preocupante. Porque o jogador pode entrar naquela maré que entrou no ano passado, depois de uma ótima Copa América que ele fez. Despertou também o interesse de clubes europeus e não saiu. E fez um segundo semestre muito abaixo. Muito abaixo o Richard Rios. Muito inconstante. Muita oscilação de um jogo bom para um jogo ruim. Muito. Não teve regularidade alguma o Richard Rios no meio de campo do Palmeiras. Ao contrário desse ano, que começou mal também o Campeonato Paulista, falhando contra o Corinthians em 2 jogos. Na fase de grupos, numa bola que ele tentou dar uma penteada, o Depay rouba dele e toca pro Yuri Alberto fazer o gol. E no Campeonato Paulista, onde ele tenta afastar uma bola no meio campo que estava praticamente dominada. Ele dá um toque de calcanhar absolutamente inexplicável e nasce ali um contra-ataque do Corinthians que resulta no que acabaria sendo o gol do título do nosso rival no nosso estádio, ainda por cima. Mais uma derrota para o nosso rival com participação de Richard Rios, como havia sido no ano passado também em Itaquera. Pontuado isso, eu fico preocupado, porque, se chegar uma proposta de 30 milhões de euros, 35, eu acho que o Palmeiras deveria vender. Mas o Palmeiras não está desesperado financeiramente. O Palmeiras pode e tem esse luxo, digamos assim, de poder escolher o melhor caminho para o Richard Rios. E tá tudo bem. Eu acho preocupante, mas a nossa diretoria, para ela tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente trouxe aqui segunda-feira mais uma apuração, como estou trazendo agora, do nosso palestra, onde a informação dizia: a alta cúpula do Palmeiras acha que tá tudo bem, mas conselheiros da própria situação da presidente Leila Pereira cobraram ela para cobrar o Abel Ferreira. O Palmeiras investiu, agora com o Sousa, quase 550 milhões de reais em contratações. E aí, como disse o grande Diego Iwata Lima, que fez um canal aí, o Diego Marada, que participa lá com o Massa, muito bom setorista do Palmeiras, gosto muito do trabalho dele. Num vídeo recente que ele fez, questionando se o elenco do Palmeiras é suficiente. Se o elenco do Palmeiras é o suficiente. E questionando muito também as escolhas do Abel Ferreira, como eu já questionei aqui. Como a maioria da torcida, como eu disse aqui no começo do vídeo, como a maioria da torcida está questionando, e me surpreendeu. Me surpreendeu muito. As críticas, a insatisfação, até a raiva da torcida do Palmeiras perante ao maior treinador da história do clube, o mais vencedor, talvez. O maior é relativo, mas é o maior. Para mim é o maior. O maior que eu vi, maior que o Filipão, maior que o Luxemburgo. O que o Abel fez é extraordinário. Não sou um idiota aqui de ficar lutando contra os fatos para ter razão. Não sou e não serei assim. Porém, todavia, entretanto, eu acho de novo preocupante a diretoria cravar. Não, vamos ficar com esse cara até 2027. Gente, vamos recapitular. O Abel Ferreira ele dá claros sinais de desgaste. Eu acho isso muito preocupante. Muito preocupante. A rotina do futebol brasileiro é uma rotina insana e às vezes cruel com o treinador. É cruel. Nós aqui, imprensa, agora falando como jornalista, nós somos cruéis também. A cultura do futebol brasileiro é uma cultura cruel. São 12 times grandes, pelo menos, e o Palmeiras está no topo desses. Junto com o Flamengo, junto com o Corinthians, se você quiser, com o São Paulo. Trabalhar nesses times, com a cultura do futebol brasileiro, como se consome futebol hoje no Brasil, como a imprensa mudou o seu modus operandi de informar, de opinar, de apurar, na era dos cliques, na era da atenção, na era da informação rápida e muitas vezes mal apurada. É muito difícil sobreviver a esse pandemônio que é o futebol brasileiro. E o Abel estar há quase 5 anos
num time que tem por tradição uma torcida exigente como a nossa, o Abel estar ainda no Palmeiras é um feito extraordinário. 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 E eu acho essa história linda. Reitero que acho... Cara, a gente vai lembrar quando eu tenho 33 anos. Quando eu tiver com a idade do meu pai, que hoje completa 60, e viveu muito Palmeiras, e vive muito Palmeiras, tem uma memória absurda sobre tudo. Quando eu tiver com a idade dele, com os meus amigos, espero chegar até lá junto com eles, meus amigos palmeirenses da resenha, a gente vai parar num bar um dia, nas Alamedas do Allianz, e vai lembrar, vai falar, putz, você lembra, cara, do Palmeiras do Abel, cara? Que time foda, né? Porra, lembra do Veiga, do Gomes? Porra, que Piquerez. E o Rony, hein? Ruim pra caralho, mas fazia raçudo, né? Pô, que fase, hein, cara? Breno Lopes no Maracanã, lembra? Daverson em Montevidéu. Pô, que 4-0 no São Paulo, os caras comemorando o título no Morumbi. Sabe? A história é linda. A história é maravilhosa. A história chegou, na minha opinião, num topo. Eu não consigo mais ver lógica para você renovar até 2027. Eu entendo a Leila, repito aqui. Ela olha para o resultado. Ela é pragmática. Ela quer ir na bola de segurança. E qual é a bola de segurança para ela? Não é trocar o comando agora. Não faz sentido. Não faz sentido, sobretudo agora no meio de temporada. Eu não defendo isso. Reitero aqui, defendo a troca de comando ao final dessa temporada. Afinal de contas, o contrato do Abel vai até o final dessa temporada. E aí, me causa estranheza e me deixa inquieto e preocupado se o Palmeiras performa mal nas Copas, cai para um Corinthians, vamos imaginar aqui um cenário, cai numas quartas para o River Plate, jogando mal nas duas eliminatórias, não consegue o título brasileiro. O Abel vai merecer continuar até 27, mesmo recebendo em mãos um elenco de mais de 550 milhões de reais, porque vai passar disso. Vai passar disso o investimento feito. E aí a gente olha para o campo e volta aqui. Quais são as garantias que nós temos? Onde vamos nos apegar de que, pelo que o Abel entende de futebol, pela cultura dele, pela filosofia dele de enxergar futebol, no que vamos nos apegar de que esse time vai jogar futebol? Esse time vai voltar a ter uma bola parada forte. Vai voltar a ter uma jogada ensaiada forte. Vai voltar a fazer gols de contra-ataque mortal. Como foi durante muito tempo uma marca do trabalho do Abel. Vai criar mecanismos de ataque diferentes. Não vai ser mais um cara paternalista nas escolhas. De manter jogadores por apego. Esse é mais experiente que esse. Quando ele vai passar a privilegiar o campo, a ser um meritocrático. Olha aqui o tanto de coisas que eu enumerei de que o trabalho precisa melhorar. E assim, vamos ser sinceros aqui. O Abel, se ele fizer o Palmeiras jogar do jeito que ele entende de futebol, e como ele falou lá no Mundial, eu não faço times pra jogar bonito, eu faço times pra ganhar jogos e campeonatos. Cara, e se ele fizer a gente ganhar dentro da filosofia dele? Como eu pontuei já aqui, um time físico, um time muito intenso, um time muito organizado, que é algo que a gente não tem visto mais, sobretudo defensivamente. Se ele conseguir fazer isso, já é um mérito. E o Palmeiras já vai ganhar muito. Não só dentro de campo. Mas assim, eu não consigo me apegar, não consigo ver uma perspectiva e ver, através do campo, ele conseguindo isso. E me preocupa a presidente, já agora, em julho de 25, olhar e falar, não,
é isso. Vamos renovar com o Abel até 2027. Eu acho preocupante. Eu acho que o mais... Acho não, acredito que o mais certo a se fazer neste momento é o quê? Vamos se reapresentar aí nos próximos dias, visando o Campeonato Brasileiro. Converso com o Abel. Renovação, eu tenho a intenção de renovar com você até 27. Você é o maior técnico da história do Palmeiras. Acredito no seu trabalho, acredito na sua filosofia de jogo, enfim, tudo. Você merece. Isso a Leila, tá? Não eu. Mas é o seguinte, vamos esperar o fim da temporada, tá? Vamos esperar o fim dessa temporada. Alguns reforços vão chegar aí pra você melhorar esse elenco. Você tá sem o Paulinho, sem o Estevão. Agora a gente vai buscar aí jogadores pra te ajudar nessas posições. Vamos subir alguns moleques da base. Vamos fazer algumas vendas, repor essas saídas, etc. E vamos focar nessas Copas aí. E nesse Campeonato Brasileiro. A gente tem condição, a gente investiu pra ganhar tudo. Pra pelo menos chegar em tudo. Pra competir por tudo. Com um futebol melhor. Exijo isso, Abel. Beleza? Beleza. É isso. No final do ano, após a temporada, a gente senta e conversa. Ponto. É isso que tem que ser feito. Nada além disso faz sentido agora. Leila, não tem pressão nesse sentido no Palmeiras. Ninguém tá batendo na sua porta lá, tem que renovar com o Abel, tem que renovar com... Pelo contrário, a torcida tá preocupada e muitos já viraram as costas. Muitos já desistiram. Eu vi inúmeros comentários aqui. Inúmeros comentários. Muitos já desistiram, já não acreditam mais, já não veem mais, como eu, perspectivas de que o Abel será capaz de fazer esse time evoluir. São quase 2 anos jogando mal, desempenhando mal. Eu vi ontem análise na grande mídia. Parece loucura ficar falando em saída do Abel. Um time que tá ali competindo, que mesmo jogando mal, que não sei. Cara, o torcedor... Desculpa, irmão, você não sabe o que é a realidade do Palmeiras, velho. Ninguém aguenta mais esse futebol. Ninguém aguenta mais esse tipo de desorganização, esse tipo de involução. Porque o grande mérito, um dos grandes méritos do trabalho desse treinador era o quê? Melhorar jogador. Potencializar jogador. Algo que não acontece mais. As escolhas são sempre obscuras. As decisões são estranhas, são equivocadas. É tudo muito... Sabe, ninguém pergunta, ninguém sabe. O jogador vai pro banco e não volta mais. O jogador parece que é punido. E parece que todo o futebol do clube tá entregue na mão dele. Tá terceirizado. O futebol do Palmeiras é terceirizado para o Abel Ferreira. E não pode ser assim. Não pode ser assim. E ele parece que tem carta branca para dizer o que quer, para fazer o que quer, para escolher o que quer, a hora que ele quiser. E, cara, me desculpa, um clube que é tão vangloriado e bate no peito para dizer, não, nós somos, o Palmeiras é um exemplo profissional, etc. Não pode ser gerido desse jeito. Não pode ser gerido desse jeito. Não pode entregar pro treinador a chave de tudo, a chave do clube, do CT do portão, e ficar lá como uma rainha da Inglaterra, junto com o seu subserviente ali, o Anderson Barros, que é outro que tem que dar as caras também. Que diretor de futebol é esse? Que não fala com a sua torcida, que não explica os métodos, que não dá a mínima satisfação. A torcida do Palmeiras deu um show no Mundial, velho. A torcida do Palmeiras é a torcida que mais tem sócios no Brasil hoje, sócios torcedores, é o clube que mais tem sócio torcedor. Eu brinquei aqui na última live, meu sócio tá pago. O torcedor tem o direito de cobrar, sim. Porque parece para alguns jornalistas da grande mídia, da mídia palmeirense, que não pode cobrar, que não pode ficar puto, que não pode, quiçá, pedir a saída do técnico. Não podemos pedir a saída. Como não, cara? Como não? Como não?
Se a gente tá vendo um nada, um mar de nada. A gente tá vendo um mar de nada. E me preocupa também esse investimento todo de quase 550 milhões de reais e ainda temos lacunas no elenco. Ainda temos o Vanderlan de reserva do Piquerez. Temos o Vitor Roque que não desempenha. E o Flaco Lopes. Não tem um ponto esquerda definido. Tem que trazer um cara que a principal qualidade dele é ocupar espaço, é jogar sem bola. É mais um operário que está chegando ao Palmeiras por 90 milhões. Quase o valor que o Fluminense está pedindo pelo John Arias. Ah, mas ele não quer ficar no Brasil. Irmão, futebol, negociação. Não estou dizendo aqui para contratar o John Arias, mas eu só estou comparando. O Sousa custou quase o mesmo que estão pedindo pelo John Arias. 15 milhões de euros que o Watford está disposto a pagar no Arias, segundo as informações de agora. Então, são questões também com a diretoria. Será que foi feito um investimento decente nesse elenco? Será que a janela foi muito boa? Pô, o Paulinho, muito bom jogador. Como disse o Hulk aí, acima da média. Mas a questão física era um risco. E o risco custou. Custou 1 ano, praticamente. Não teremos... Não adianta, o Paulinho não jogou em 2024. Deu um gostinho ali de olha que jogador, hein? Mas fisicamente, 120 milhões. Vitor Roque, eu brinco com o Rodolfo lá no canal, prefiro esperar, porque eu acho que ele tá sendo sabotado pelo esquema. Repito aqui, se colocar qualquer centroavante aí, ele vai sofrer. Mas ele também não se ajuda. Porque não sabemos. Mas ele nitidamente está nervoso, ele nitidamente está sentindo a pressão, ele nitidamente parece, enfim, um jogador muito ruim para ser educado. Mikael é uma boa. E o Naves? Será que o Naves não tem mais qualidade do que Mikael e Fuchs? Por que o Naves foi tão punido assim pela comissão técnica? Ao que parece, não estou aqui afirmando, mas ao que parece, o Naves parece que foi punido quando pediu para jogar. Mais, para ter mais oportunidades. E sempre que jogou muito. Era capitão de base, jogador de seleção de base. Nossa cria, nosso investimento. E por que ele é tão preterido? Felipe Anderson, por que sumiu do time? Qual a explicação? Por que não se cogita mudar o esquema de jogo? Jogar com 2 atacantes? Jogar com 3 meio-campistas? Jogar com 4 meio-campistas? Ou com 3 zagueiros, 3 meio-campistas e 2 atacantes, como foi o esquema de 2023 no final da temporada com Breno Lopes e Endrick, e o Palmeiras engatou 8 vitórias em 10 jogos e foi campeão brasileiro. Por quê? Por que tem que ser esse esquema engessado? Esse esquema de 151 cruzamentos na área no Mundial de Clubes. O esquema que tem o Flaco Lopes. Tudo bem aí, pô. Põe o Flaco Lopes então no ataque, já que é pra cruzar a bola, põe o Flaco, mas aí quando o Flaco entra, não cruza uma bola pra ele. Eu não entendo isso. Então, gente, desculpa. Repito aqui. Renovar com o Abel Ferreira até 2027 é um erro. É um erro. Porque, sabe o que vai acontecer? A gente vai perder campeonatos, a gente vai ser eliminado, a gente vai ficar puto. E aí a gente vai ser obrigado a ouvir: ah não, eu procuro ser um melhor homem, um melhor marido, um melhor filho. Gosto de jogadores que são homens, que são íntegros. Nosso clube vai continuar dizendo que é o maior clube do Brasil, que é o clube mais organizado, que os rivais vivem de conquistas passadas. E nesse discurso arrogante, daqui a pouco a gente vira o São Paulo da última década. São Paulo soberano, que acha que tá tudo bem, que acha que é o que mesmo quando você tá bem e tá ganhando e tá estruturado, você não precisa melhorar. Afinal de contas, cara, perdemos pro Chelsea, tá tudo bem. Pô, o Everton, a bola desviou. Não, bola pra frente.
Cara, o Abel mesmo tem um lema: fazer o mesmo, mas melhor. Cadê? Cadê? Será que tá sendo feito esse lema ou é da boca pra fora? Ou é no vestiário ali naquele grito final? Cara, são vários problemas. E eu tô ansioso. Depois que tô aqui desse lado produzindo conteúdo pra vocês, eu tô realmente ansioso pra saber as cenas dos próximos capítulos. Mas é isso, rapaziada. Eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, pra não deixar sem. E é isso. Vamos nos falando, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Demorou? Tamo junto. Deixe aí a sua opinião. Você acha certo a Leila renovar com o Abel até 27 agora? Ou você esperaria o fim do ano pra aí sim? Ou encerra o ciclo, agradece, faz uma estátua, placa, homenagem. Ou aí sim, no fim do ano, dependendo do desempenho, das perspectivas que se apresentarem pro futuro. Abel, sim, você merece um contrato até 27, vamos renovar aqui. Ou até 26, até o fim de 26, enfim. Negocia. Agora eu acho precipitado, diante do que a gente tem visto do Palmeiras e diante da perspectiva de futuro que a gente está tendo. E é preciso a diretoria investir mais nesse elenco. Trazer jogadores prontos, jogadores que cheguem, vistam a camisa e joguem dentro de campo. Não que cheguem para se adaptar, para esperar um período, para ver como vai entrar no time, etc, etc, que a gente tá cansado dessa ladainha, né? Vamos ser sinceros aqui. Demorou, gente? Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e hypem o vídeo. Hypem o vídeo se aparecer para vocês essa opção aí, que ajuda muito no engajamento para o canal chegar em novas palmeirenses, em novas pessoas aí para consumir nosso conteúdo. Demorou? Tamo junto, um grande abraço e avante palestra.